A ideia de reverter a ordem econômica do pós-Segunda Guerra Mundial surgiu em junho de 2024. Ela não começou em Washington nem em Wall Street, mas em Palm Beach, Flórida. Lá, um novo termo foi criado pelo ex-estrategista do Credit Suisse, Zoltan Pozsar, o Acordo de Mar-a-Lago. Nomeado em referência à propriedade privada de Donald Trump e evocando a referência histórica ao Acordo da Plaza de 1985, isso não é apenas um slogan. Trata-se de um plano. É uma estratégia controversa e de alto risco que pode redefinir o papel dos Estados Unidos na economia global ou fracassar de forma espetacular e literalmente destruir o que resta da dominância do dólar. Em 1985, líderes das maiores economias do mundo se reuniram no Hotel Plaza, em Nova York, e concordaram em enfraquecer o dólar americano para ajudar a restaurar o equilíbrio comercial. E assim, esse esforço, conhecido como Acordo Plaza, foi coordenado, teve sucesso, mas durou pouco. Avançando para 2024, Zoltan Pozsar reviveu a ideia, trocando o hotel de Nova York pelo resort Mar-a-Lago de Trump e os bancos centrais pelas conexões políticas e influência de Trump. Ele imaginou um novo tipo de acordo, um em que os Estados Unidos exigiriam um dólar mais fraco, pagamentos de juros mais baixos dos detentores estrangeiros de sua dívida e mais compartilhamento dos custos de defesa por parte dos aliados em troca da proteção contínua dos Estados Unidos. Não surpreende que a ideia tenha ganhado muito pouca adesão, se é que ganhou alguma, até que Stephen Miron, um estrategista da Hudson Capital, a retomou. Seu artigo de novembro de 2024 apresentou uma estrutura provocativa, e quando Miron se tornou presidente do Conselho de Assessores Econômicos de Trump, o mundo das políticas públicas passou a prestar atenção a essa ideia. No centro desse plano está a crença de longa data de Trump de que o dólar forte é a raiz do declínio econômico dos Estados Unidos. Isso torna as importações mais baratas, dificulta a venda de exportações e empurra a manufatura e os empregos para o exterior. Somado a isso está o enorme orçamento de defesa dos Estados Unidos, que apoia aliados ao redor do mundo e suas bases militares, e Trump vê nisso um acordo desigual. Os Estados Unidos ficam com déficits e desindustrialização, diz Trump, enquanto outros ficam com segurança e superávites comerciais. O Acordo de Mar-a-Lago propõe uma solução para esse problema. Ele sugere enfraquecer o dólar, desincentivar as importações, forçar aliados a pagar pela proteção dos ETOMAS e extrair retornos menores dos detentores estrangeiros da dívida americana. Se isso soa bastante radical, é porque realmente é, mas partes desse plano já estão em andamento, já estão em movimento. As tarifas voltaram. Elas estão sendo usadas não apenas para aumentar a arrecadação, mas literalmente para forçar negociações, incentivando empresas estrangeiras a se instalarem nos Estados Unidos, criando empregos americanos às custas do emprego doméstico em seus próprios países e para evitar penalidades que o governo Trump está disposto a impor. Você deve se lembrar que mencionei os gastos com defesa. Pois bem, a Europa agora está aumentando seu orçamento militar em resposta à pressão dos Estados Unidos e às ameaças de Trump de se afastar da OTAN. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na verdade não cometeu um erro ao dizer isso. E o dólar? Bem, está enfraquecendo, não por causa de algum acordo explícito como o Acordo Plaza, mas devido ao fato de investidores globais estarem realocando seus recursos para longe de ativos americanos, à medida que perdem confiança no sistema financeiro dos Estados Unidos e passam a ter à disposição uma variedade de alternativas novas, mais seguras e diversificadas. Mas a visão de Mar-a-Lago vai além. Ela propõe uma manobra financeira quase inédita: reestruturar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos detidos por governos estrangeiros. E isso, para mim, é a parte mais interessante do plano de Trump. Isso poderia significar taxá-los, pagar menos juros ou convertê-los em títulos de prazo ultralongo, efetivamente dando aos países uma escolha: aceitar retornos piores ou perder a proteção dos Estados Unidos. Mas isso também soa como um ultimato, e ultimatos simplesmente não funcionam mais.
Por que alguém iria querer investir em títulos do Tesouro dos Estados Unidos e depois ser obrigado a aceitar mais risco e menores retornos? Isso é um jogo financeiro duro e pode trazer consequências perigosas. Um dólar mais fraco pode ajudar os exportadores, mas também aumenta a inflação. Tarifas mais altas podem impulsionar a produção doméstica, mas correm o risco de retaliação e de custos mais altos para os consumidores. E quanto a mexer com os títulos do Tesouro? Isso é como brincar de Jenga com a base das finanças globais. Se bancos centrais estrangeiros se desfizerem dos títulos dos Estados Unidos ou perderem confiança, que é exatamente o que o Acordo de Mar-a-Lago os incentiva a fazer, as taxas de juros podem disparar, a volatilidade do mercado pode explodir e o status do dólar como moeda de reserva mundial pode desaparecer mais rápido do que conseguimos imaginar agora. Isso é algo que nenhum presidente dos Estados Unidos jamais arriscou antes. Além disso, há a coordenação global em um mundo multipolar. O mundo mudou. Diferente de 1985, os países hoje têm prioridades distintas. A China prefere um yuan mais fraco, o Japão busca estabilidade cambial e a Europa está focada no crescimento, não em um euro mais forte. Não há consenso no estilo do Acordo Plaza à vista e, sem adesão, qualquer ação unilateral dos Estados Unidos corre o risco de isolamento global. E temo que já estejamos trilhando esse caminho. Os defensores do Acordo de Mar-a-Lago dizem que é hora de medidas ousadas. Décadas de globalização esvaziaram a base industrial dos Estados Unidos. Claro, eles nunca admitiriam a verdade sobre como os Estados Unidos se desindustrializaram. Para eles, isso não é tão importante quanto criar o outro, o inimigo que precisamos combater, o inimigo para incitar as massas e, assim, fazê-las aceitar qualquer coisa que os lobistas do Capitólio paguem. Críticos do Acordo de Mar-a-Lago argumentam o oposto, que o plano convida ao caos, afasta nossos aliados e coloca em risco o ativo mais importante dos Estados Unidos, a confiança em seu sistema financeiro, que já está em um dos níveis mais baixos da história recente. Até mesmo o Acordo da Plaza original ultrapassou seus objetivos, provocando uma queda livre do dólar e forçando um segundo acordo, o Acordo do Louvre, apenas 2 anos depois. Hoje, os mercados estão mais complexos, estão mais interconectados. Os Estados Unidos vão liderar uma nova ordem econômica ou tropeçar em uma crise criada por eles mesmos. Me diga o que você acha nos comentários abaixo. O Acordo de Mar-a-Lago ainda pode não ser uma política oficial, mas suas ideias estão vivas e claramente em movimento. Se você achou essa análise útil, clique no botão de curtir, inscreva-se para mais conteúdos e me siga no Substack e no Patreon. Adoraria ver você por lá. Me conte nos comentários abaixo o que você pensa sobre essas novas ideias e se acredita que elas vão beneficiar ou prejudicar o dólar americano. Te vejo aqui de novo amanhã. Aproveite o resto do seu dia. Até mais. Enjoy the rest of your day. Bye for now.